Olá, hoje nós vamos para o capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Isso significa que hoje é o último capítulo do livro de Samuel. A gente termina hoje o livro de Samuel, tem formatura no final. Aproveite, não, como é? Se prepare, porque daqui a pouco tem formatura, nossa colação de grau, tá certo? Mais um livro da Bíblia, olha aí, vamos terminando. Um livro lindíssimo que contou toda a trajetória de Davi, toda a trajetória. Aliás, toda essa vida, né, de Davi tão cheia de percalços, mas também tão cheia de vitórias, mas sobretudo uma vida cheia de obediência a Deus. Grande rei Davi. Hoje, como que esse livro termina? Esse livro termina com um recenseamento e uma peste. O recenseamento. Davi convoca um recenseamento. O recenseamento é a causa desta peste. Primeiro, porque o povo não gosta de recenseamento. Segundo, que o recenseamento ele é feito justamente seguindo alguns preceitos religiosos que não foram seguidos, né? Não foram seguidos. E aí, todo Israel e Judá passa por uma peste que eles atribuem justamente ao fato de ter sido feito o recenseamento. Vamos lembrar que volta e meia acontece pestes, epidemias, né? Claro, não tem remédio, não tem antibiótico, não tem saneamento básico suficiente. Então, volta e meia, o povo na antiguidade enfrentava algumas pestes, algumas epidemias. Esta epidemia, né, foi atribuída justamente ao fato de ter sido convocado pelo rei Davi um recenseamento. E aí nós vamos terminar justamente o capítulo de hoje, o livro de hoje, quando o rei Davi percebe que errou, pede perdão, faz um altar na Eira de Ornã, esse local, a Eira de Ornã, um lugar muito importante, né, vai ser o futuro lugar do templo, e nós vemos então o rei Davi se colocando como alguém que pode expiar a culpa, já que a culpa foi dele, ele expia a culpa. Gente, e assim a gente vamos terminando o nosso livro, o segundo livro de Samuel. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Gente, compartilhe direto no Facebook, no YouTube, para quem você manda para todo mundo, manda para o grupo de família, manda para todo mundo. E eu vou te falar uma coisa, eu quero que você se inscreva. Você está me assistindo, não se inscreveu? Se inscreva, e chame outras pessoas para inscrever-se no canal também. Por quê? Porque eu quero todo mundo fazendo essa caminhada. É uma leitura bíblica diária, mas com aprofundamento, isso que é importante, tá? Para se inscrever é grátis, não tem nada que pagar, nada não, pelo amor de Deus, não tem nada que pagar, não. É só se inscrever e acionar o sininho, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos lá então. Último capítulo, gente, vamos lá. O recenseamento, né? E as consequências que vai ser justamente a peste. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, aos olhos do rei, meu senhor. Mas que pretende o rei, meu senhor, com isso? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Jazer. Foram depois a Galaade, a terra dos Iteus, em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até o Neguebe de Judá, em Bersabeia, lá no sul, né? Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi
um grande pecado fazendo isso. Mas agora apagai, ó Senhor, a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Levantando-se Davi, no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nesses termos. Vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, proponho-te 3 alternativas. Escolhe uma delas e eu farei acontecer. Gade veio ter com Davi e referiu-lhes estas palavras, ajuntando. Prefere que venha sobre tua terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a terra durante 3 dias. Reflete, pois, o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade, estou em grande angústia, é melhor cairmos na mão do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feria o povo, disse o Senhor, vede, Senhor, fui eu que pequei, eu que sou o culpado, este pequeno rebanho, porém, que fez ele, que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. Davi se coloca para espiar o pecado. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo, basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse, sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo, por que vem, ó rei, meu senhor, à casa de seu servo? Para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construir um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi, tome-a, pois o meu senhor e rei, e faça o que lhe parecer bem. Bom, aqui tens bois para o holocausto e o carro, e o jugo dos bois para a lenha. Ó servo de meu senhor e rei, dá-lhe tudo. E Ornã juntou. Que o Senhor teu Deus te seja propício. Não assim, disse o rei, não te pagarei o seu justo valor. Não assim, disse o rei, mas te pagarei o seu justo valor. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Levantou ali um altar do Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Terminou o livro. Tem alguns elementos importantes aqui. Vamos lá. Começamos então o seguinte. O último capítulo fala para a gente de um recenseamento. De repente, aqui na palavra de Deus diz assim, Deus instigou Davi, ou seja, a cólera do Senhor instigou Davi e fez com que Davi fizesse alguma coisa má, né? É claro que isso é uma maneira de falar, é uma maneira do escritor sagrado falar que foi Deus que fez com que isso pudesse proporcionar. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque toda essa questão de recenseamento e peste acabou gerando uma coisa boa, que foi justamente aquele altar e o fato de Davi se colocar como alguém que estava espiando a culpa. Mas, então, é aquela velha história. Deus escreve certo por linhas tortas. Aconteceu uma coisa ruim, que era o recenseamento. Aconteceu uma coisa ruim que violou também a lei, desde o Êxodo falava. Deixa eu te explicar. De repente, Davi fala, quero fazer um recenseamento. O escritor sagrado fala, foi Deus que mandou fazer. Mas Deus manda fazer uma coisa ruim? Não, Deus não manda fazer uma coisa ruim. Mas Deus fez com que Davi fizesse. Por quê? Porque dessa coisa ruim que Davi fez, Deus vai tirar uma coisa boa. Deus sempre tira coisas boas daquilo que é ruim. Tá. Mas por que recenseamento é ruim? O povo não gostava de recenseamento. Por quê? Por quê? Para que um rei mandava fazer recenseamento? Imposto. Imposto. Naquela época era assim,
O rei mandava fazer recenseamento, não era porque queria saber, quantas pessoas eu tenho no meu reino, quantas pessoas eu tenho, que bom meu... Que é isso, meu filho? O rei mandava fazer recenseamento porque era uma maneira dele cobrar mais o imposto. Falou, eu tenho 800 mil pessoas, então tem que ter 800 mil pessoas pagando imposto. Então o povo não gostava do recenseamento. Mas havia uma outra questão. No Êxodo, capítulo 30, versículo 12, atenção, Êxodo, capítulo 30, versículo 12, dizia que o recenseamento devia ser preparado e devia ser um ato religioso. Como um ato religioso? Toda pessoa que fosse recenseada deveria pagar algo para resgatar a sua vida. Né? Então, por exemplo, eu chego e falo assim, como é o seu nome? João. Então eu vou escrever o seu nome João. Tá? Então, João, você deve pagar alguma coisa como resgate da sua vida. Você oferecia isso para Deus. Né? Um dinheiro que era oferecido para Deus. Então, você, Joaquim, você tem que pagar para resgatar a sua vida. Este era um gesto religioso de resgate da vida, porque era contado entre o povo do Senhor. 2 problemas. Primeiro, você tinha que pagar. Nossa Senhora. Segundo, era um gesto religioso que Davi não seguiu aqui. Logo, Davi fez uma coisa má. Má por quê? Porque o povo não queria, tanto é que o Joabe tenta dissuadir Davi dessa decisão. Fala, não faça isso, não faça isso. Mas Davi queria de todo jeito. Né? Ou seja, fez uma coisa má, que o povo não queria, e é pior ainda, fez fez um recenseamento sem seguir as prescrições religiosas. Logo, o que acontece? Vem uma peste sobre Israel e Judá. Vamos explicar, vamos ser sinceros aqui. Gente, as pestes aconteceram. Falei para você antes. As pestes aconteciam. Não tem saneamento básico, não tem antibiótico, não tem remédio, não tem um monte de coisa. Não tem muita higiene também, pouca água. Você está num lugar que tem pouca água. Então, o que acontece? Acontece que pestes, epidemias, são recorrentes. Né? De repente aparece um vírus, morre um monte de gente, até de repente, praticamente você criar uma resistência em relação àquele vírus. Essa é a história da humanidade. Hoje nós temos vacina. Hoje, antes que o vírus mate um monte de gente para criar resistência na outra geração, né, a ciência trabalha, cria uma vacina para não permitir que o vírus mate um monte de gente. Né? Então a inteligência está aqui. Não usar a pessoa para criar anticorpos. É você, em nome da ciência, criar os anticorpos. Tudo bem, vamos lá. Ou seja, era uma epidemia que estava tendo. Logo, o povo falou, opa, por que tem essa epidemia? Porque o rei Davi convocou esse danado desse recenseamento. O que tinha que fazer? Esse recenseamento que não seguiu as prescrições religiosas, esse recenseamento que o povo não queria, mas esse Davi enfiou na cabeça que tinha que fazer esse recenseamento, pronto. Esse rei Davi, nosso rei Davi, é culpado. E o próprio rei Davi falou, eu sou culpado disso. Eu sou culpado. O profeta veio e falou, Davi, você é culpado por ter feito isso. O que você tinha que mexer com o recenseamento, Davi? O que você tinha que mexer com o recenseamento? Não é possível. Aí o Davi fala, eu fui o culpado, eu que tenho que espiar isso. E aí o profeta fala, é o seguinte, Deus oferece para você 3 opções: peste, espada e fome. Peste, espada e fome. Fome, você vai passar um período de 3 anos de fome. Você não, o povo, né? Como que fala? Espada, você vai ficar sob o domínio dos seus inimigos. E a peste, vocês vão passar pela peste. E Davi pensa o seguinte, primeiro,
Fome não, fome mata todo mundo. Segundo, inimigos não, porque é melhor eu ficar sob a mão de Deus, que é misericordioso, do que ficar sob a mão dos inimigos que não tem misericórdia nenhuma. Logo, escolha a peste. Então, Davi praticamente escolhe, né, que a peste vem. E a peste vem. Estou explicando para você. A peste é algo recorrente na antiguidade. Eles atribuem a peste ao fato de Davi ter feito isso. E Davi diz, olha, eu prefiro que venha a peste do que venha a guerra, do que venha a fome. Porque a peste a gente consegue dar um jeito e se livrar dela. Vem a peste mata muita gente, 70 mil pessoas morrem, segundo a Bíblia, 70 mil pessoas morrem. E quando ela está chegando em Jerusalém, olha que interessante, quando ela está chegando em Jerusalém, né, diz a Bíblia que o anjo do Senhor retira, né, justamente essa peste e oferece a possibilidade de que ela possa ser vencida através de um sacrifício feito pelo próprio rei Davi. Como que sacrifício é esse? E é oferecido, vai na eira de Ornã e oferece sacrifícios. Davi, então, vai até a eira de Ornã. O que é eira, gente? Já mostrei para vocês aqui o que é eira. É um lugar junto ao campo de trigo, de cevada, que você tem ali tudo retinho, né? Tudo retinho, bem na terra batida, ou cimentado, hoje é cimentado, né? Onde você colhe o trigo, traz para a eira, né? Geralmente um lugar bem plano, bem plano. E ali na eira você debulha o trigo, você seca o trigo, você debulha o trigo, aquela coisa toda. E aí o Davi chega e fala o seguinte, olha, para o Ornã, estou aqui, quero comprar a sua eira. Não, pode ficar com a eira para você. Não, porque é o seguinte, eu fiz errado, eu pequei, convoquei um recenseamento, veio a peste, então a maneira da gente se livrar da peste é eu oferecer aqui na eira, na sua eira, um sacrifício para Deus. E aí o Ornã falou, não, meu rei, tá aqui o meu boi, os meus bois, tá aqui os carros de boi, você usa os meus bois, usa minha eira, fica para você o que você quiser. Pega os meus bois, sacrifício, imola em holocausto, pega os carros de boi, faça lenha, o que você quiser. Davi falou, não. Eu vou comprar de maneira nenhuma, não vou oferecer a Deus um sacrifício que não tenha me custado nada. Eu compro os seus bois, eu compro os seus carros e compro a sua eira, para que eu possa oferecer, então, um sacrifício para expiar. Aí nós temos uma coisa interessante. Davi é que pecou, Davi é que expia os pecados. Olha que interessante. É um rei, mais uma vez, rei justo, bom, ele sabe que ele não devia ter feito e ele sabe que é ele que tem que expiar os pecados. Tá bom? Tá certo? Davi percebeu assim, gente, convoquei o recenseamento, fiz errado, veio a peste, então sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Vai até a eira de Ornã, compra a eira de Ornã e ali ele faz um sacrifício para Deus, para aplacar justamente a ira de Deus e a peste não chega. E com isso a peste cessa e ela não entra em Jerusalém. Não entra em Jerusalém. Depois de ter matado 70 mil pessoas, ela não entra em Jerusalém. Não entra em Jerusalém. O que nós temos aqui? Um rei que reconhece o seu pecado. Isso é muito próprio de Davi. Um rei que luta pelo seu povo. Isso é muito de Davi. Um rei que sabe que se a culpa é dele, ele que tem que expiar essa culpa. Um rei preocupado com o seu povo. Interessante, gente, que neste lugar, a eira de Ornã, onde Davi fez um altar e apresentou ali um holocausto para Deus, é neste lugar depois que vai ser feito o templo em que Salomão vai construir. Vamos lá, só alguns versículos para a gente terminar e a gente vai ir para a formatura, vai arrumando sua roupa, a beca, para você ser formado daqui a pouco. Então, vamos lá? Só retomando aqui, o pecado do recenseamento causou o quê? A peste, tá bom? O altar na eira de Ornã vai ser a maneira de aplacar a ira de Deus e acabar com a peste. Ali será o lugar, como eu disse para você, do templo que Salomão vai construir.
Jerusalém é preservado da peste, e é preservado justamente por causa dessa ação de Davi, que reconhece que pecou e vai expiar essa culpa, tá bom? Eu disse para você, o povo não gosta de recenseamento porque tem que pagar imposto e porque precisava do respaldo religioso que não foi cumprido, tá bom? Versículo 5, vem cá comigo, 5. Já está no outro livro já. 5. Passaram o Jordão e começaram por Aroer, e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Jazer. Deixa eu falar uma coisa assim, que só para explicar a você, o recenseamento do Davi foi completo. Ele pega desde lá de cima até lá embaixo e do outro lado do Jordão. Lá do outro lado do Jordão, lembra que tem Gade e Manassés, lembra? Ruben, Gade e Manassés, as tribos lá. Ruben, Gade e Manassés. Está tudo lá do outro lado do Jordão. Então, Davi faz o recenseamento lá de cima, de Dan até Bersabeia, e do outro lado do Jordão também, né? Do outro lado do Jordão. Gade é do outro lado. O outro lado do Jordão, que a gente sabe, Galaade, né? Terra de Galaade, né? Versículo 6. Vamos ver aqui. Foram depois a Galaade, como eu disse, Galaade, a terra dos Iteus em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom e atingiram a fortaleza de Tiro. Eu só queria lembrar de você, Sidom e fortaleza de Tiro. Sidom e fortaleza de Tiro não pertence ao reino de Davi, só para você entender. Sidom e Tiro é lá em cima, é Líbano já, Líbano, hoje o Líbano. Não pertence ao reino de Davi. Aqui está mostrando a fronteira. Tiro e Sidônia são as fronteiras. Então, na verdade, está dizendo aqui que o recenseamento do Davi foi sério mesmo, foi desde as fronteiras, né, todas as fronteiras do reino. Versículo 12, comigo aqui. Vai dizer a Davi, o profeta, né? Assim fala o Senhor, proponho 3 alternativas, escolhe uma delas e eu farei acontecer. Quais as 3 alternativas? Como eu disse para você, espada, peste e fome. Espada são os inimigos, peste são a doença e fome, a fome que você sabe. Deixa eu te falar uma coisa, é comum na Bíblia esta tríade de castigos para você escolher. Isso vai aparecer 15 vezes em Jeremias, essa tríade, peste, fome e espada. E 7 vezes em Ezequiel. Isso é comum nos profetas, né? Então, principalmente Ezequiel e Jeremias, é comum essa tríade de castigos para ser escolhido. Espada, peste e fome. Aliás, era uma das coisas mais temíveis naquela época. A espada, que são as guerras, a peste, que você não controlava, podia ter uma epidemia, e a fome, porque você dependia das chuvas, da chuva. Então, são as 3 coisas mais temíveis: espada, peste e fome. 17. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: Vede, Senhor, fui eu que pequei, eu é que sou culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. Olha que bonito isso aqui. Davi não fica escapulindo, não é aquele rei o que tira o corpo fora, não. Ele fala, não, eu pequei. Isso é muito de Davi. Davi, quando peca em relação a Urias, né, naquele adultério, ele reconhece o erro. Tanto é que o Salmo 50 é um salmo de reconhecimento do erro. Muito interessante, né? Mas o que acontece aqui? Assim como o povo está sofrendo pela culpa do rei, Davi acredita que ele pode expiar pelo povo. Já que ele promoveu o pecado, ele vai agora fazer com que o pecado acabe. E no versículo 18, só para a gente terminar, e terminamos aqui, vamos lá. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: sobe e levanta um altar do Senhor à eira de Ornã, o Jebuseu. Ornã, segundo alguns estudiosos, dizia que tratava-se de um rei dos Jebuseus. Lembra que Jerusalém ali era tudo dos Jebuseus. E a eira de Ornã será o futuro lugar do templo que Salomão vai construir. Que Salomão? O Salomão que nós vamos começar a ver, a conviver com ele no próximo livro, que é o primeiro livro dos reis. Terminou o capítulo, aliás, terminou o segundo livro de Samuel.
tem formatura, fiquei muito feliz de passar toda a vida de Davi junto com você. Obrigado por ter vindo comigo até aqui. Vamos ter muita coisa pela frente. Prepara que tem formatura. Atenção para a nossa formatura. Atenção, atenção. Preparado? Então, vamos pegar o diploma do segundo livro de Samuel. Eu declaro vocês aprovados e formados no segundo livro de Samuel. Parabéns para vocês, parabéns. E eu encontro com você no próximo livro, o primeiro livro dos reis. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugindo. Venceu o leão de Judá, raiz de Davi. Aleluia.